Tem um conceito que fala que você precisa de 10 mil horas para se tornar especialista em algum assunto. Bom, nos últimos 5 anos eu venho trabalhado como gestor de tráfego e eu fiz umas contas e realmente já deu mais de 10 mil horas de tempo de tela fazendo a gestão de tráfego nesses últimos 5 anos. Para ser mais exato, eu calculei está em torno de 14 mil horas. Então, depois de dezenas de milhares de reais investidos em anúncios e mais de 10 mil horas, eu venho aqui trazer para você o que eu aprendi e o que provavelmente vai ser útil para você. São 7 tópicos que, se eu tivesse conhecimento quando eu comecei, com certeza teria me ajudado muito. E eu tenho certeza que o 6º tópico, a maioria dos gestores não sabem fazer direito. A primeira coisa é que não existe só uma maneira certa de fazer as coisas. Sim, existem várias formas de você ter sucesso como gestor de tráfego e ter sucesso especificamente quando eu falo de uma campanha. Existem vários tipos de gestores de tráfego fazendo campanhas de formas completamente diferentes. E na maioria das vezes, se você pegar um gestor de tráfego que já investiu 100 milhões de reais e outro gestor de tráfego que já investiu 100 milhões de reais, ele vai ter o seu próprio estilo de como que ele vai fazer as campanhas, o que ele sente que performa melhor para ele e até as próprias superstições que ele tem. Quando eu comecei, eu ficava pensando, nossa, tem que ter uma estrutura perfeita de campanhas, tem um jeito certo de eu testar criativos, e se eu não fazer da forma certa, os meus anúncios não vão performar, não vou conseguir ter resultado. Mas não existe um jeito certo. Apesar de existir boas práticas, apesar de existir coisas que realmente vão te ajudar, não tem apenas um jeito de você conseguir ter resultado. Então para de ficar se pressionando, achando porque suas campanhas pararam de performar, é porque você não fez o jeito certo, você não sabe mais fazer anúncios. Na maioria das vezes esse não é o motivo. Segundo tópico, esteja disposto a mudar de ideia. Como gestor de tráfego, não sei se você começou agora ou há alguns anos, mas com certeza você sabe que as coisas mudam muito. E sempre você tem que estar disposto a mudar de ideia e a mudar sua visão sobre um determinado assunto. Principalmente depois das mudanças do iOS 14, que limitou muito a coleta de dados pelo Facebook, o jeito de fazer anúncios, de coletar dados, de otimizar a campanha, ele mudou muito. Antigamente eu não ligava para a janela de atribuição de eventos, é uma coisa que eu comecei a olhar mais. Eu gostava de ter várias campanhas com vários e vários conjuntos, tudo separadinho para eu poder otimizar melhor, mas isso simplesmente mudou. Hoje em dia eu faço muito menos campanhas e muito menos conjuntos, porque a inteligência do Facebook é tão maior que eu não preciso nem ficar mega otimizando, ultra otimizando algumas coisas. Quando eu comecei, para você instalar o Pixel, era só pegar um código e colar no site. Hoje em dia é tudo um trabalho de traqueamento, então você tem que ser igual um camaleão, você tem que estar disposto a mudar, você tem que estar disposto à mudança. Terceiro tópico, você tem que ter uma mentalidade de teste. Isso é uma coisa que eu sempre falei, tanto para meus alunos quanto para meus sócios, mas principalmente quando se fala de tráfego, a gente tem que testar o tempo todo. Não adianta você ficar pensando que você sabe de alguma coisa, se você não testou essa coisa e você não tem os dados sobre essa coisa. Então lembra no primeiro tópico quando eu falei que aquela campanha parou de performar e provavelmente não é porque você não sabe mais fazer tráfego? Provavelmente é porque você não testou uma coisa diferente. E muitas vezes você tem que sair da zona de conforto e testar umas coisas muito diferentes, principalmente falando de criativo. Quem já pegou o mesmo criativo, colocou ele em preto e branco, deixou ele de ponta cabeça e testou para ver qual funcionava melhor? Muitas vezes a gente não sabe o que vai funcionar. E se a gente nem pensar, nem for criativo na hora de testar, a gente nunca vai conseguir chegar a algum resultado. Se você tem um criativo que está performando e está dando certo, você pode fazer milhares de versões desse mesmo criativo. Você pode mudar a roupa que você usou nesse criativo, você pode mudar a música que você usou nesse criativo, você pode colocar legenda, pode mudar a cor da legenda, pode não usar legenda, pode colocar um título em cima do criativo, enfim, você pode testar muitas coisas diferentes. Isso que eu estou falando só de criativo, mas você pode testar campanhas diferentes, pode testar campanha de Vantage, pode testar o CBO, pode voltar na Idade Média e usar ABO, usar textos diferentes, ângulos diferentes de texto, você pode nem usar texto nos seus criativos, na descrição. Enfim, quando se trata de tráfego, você tem que ter uma mentalidade de teste. Você sempre tem que testar coisas diferentes. Não é porque uma coisa funciona hoje ou funcionava ontem que ela vai continuar funcionando amanhã. Tópico 4. Tenha um motivo de cada teste. Apesar de você ter que testar sempre, você tem que saber o porquê que está testando aquela coisa. Não adianta só você testar porque alguém teve uma ideia mirabolante. Eu já vi muitos casos de alunos meus que estavam fazendo uma coisa que dava certo, aí porque eles ouviram um fulaninho de tal falando que estava fazendo outra coisa, eles vão lá e vão testar aquele negócio sem motivo nenhum. Então, se eu vou testar uma página diferente, por que eu vou testar essa página? Quais são os dados que eu quero colher com essa página? Afinal, o tráfego em si tem muito a ver com dados. Se você nem sabe quais dados olhar e para que servem aqueles dados,
Não adianta nada você testar uma coisa diferente ou aleatória. Não sei se você sabe, mas eu já vi várias e várias vezes a conversão de uma página mudar por causa do criativo. Não é porque eu escrevi uma copy mais persuasiva naquela página. Simplesmente o criativo fazendo a conversão da página mudar. Tem uma síndrome chamada síndrome do objeto brilhante, que é sempre que você está andando no caminho e você vê objetos brilhantes, você tende a ir atrás daqueles objetos. Isso é uma coisa que você tem que levar até pra vida. Ah, fulano de tal tá fazendo muito dinheiro fazendo dropshipping, então eu vou largar o que eu tô fazendo e vou atrás de dropshipping. Ah, agora a moda é lançamento. Não, então eu vou fazer um lançamento aqui. Ah, agora é lançamento uma vez por semana. Toda vez que aparece um objeto brilhante, se você ficar seguindo ele, você vai perder o foco do caminho onde você já estava seguindo. E muitas vezes, se você só perseverar e seguir, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Tópico 5. Tem uma comunidade para trocar experiências. Os primeiros anos como gestor de tráfego era praticamente eu trancado no meu quarto. Mas uma das coisas que mais me ajudou nesses últimos anos foi quando eu decidi ter realmente mais amigos que trabalhavam no meio. Então, cada vez que eu viajava, ia para um evento diferente, conhecia pessoas diferentes, culturas diferentes, eu tinha mais gente para trocar experiência sobre o meu trabalho. Então eu conheci gestores que eram especialistas em Native Ads, conheci outros gestores que eram muito bons com Google, e eu fazendo esse network, eu sempre poderia trocar ideia com eles e perguntar o que eles estavam fazendo, estava dando certo, eu mostrava para eles o que eu fiz que deu certo. Isso é uma forma de você aprender com o dinheiro dos outros. E não só dinheiro, algo que vale mais que dinheiro, com o tempo dos outros. Lógico, não vai só querer sugar a outra pessoa e não entregar nada em troca, né? Mas você ter uma rede, uma comunidade onde você encontra outros gestores ou outros marqueteiros, com certeza vai te ajudar muito a evoluir muito mais rápido. Tópico 6. Você tem que aprender a falar que uma pessoa está fazendo merda quando ela está fazendo ou falando merda. Muitas vezes em reuniões eu já vi clientes ou alguns irmãos, parentes de um cliente vir com uma ideia que aparentemente era mirabolante, mas na verdade era uma merda. E eu conheci muitos gestores que não sabem falar que a ideia do cliente é ruim. Você tem que saber se impor e falar, olha, isso é uma merda. Lógico, não desse jeito, mas de um jeito bem mais político, né? Se você tem certeza que uma coisa é ruim e o cliente pede aquilo, e você faz aquilo que é ruim e que vai dar ruim, quando der ruim, você acha que o cliente vai pensar, deu ruim porque eu dei uma ideia merda, ou ele vai pensar, deu ruim porque esse gestor é uma merda. Então aprenda assim, aprenda que realmente, quando alguém estiver falando uma coisa que é uma merda, a falar, olha, isso aqui é uma bosta, eu não vou fazer isso aqui, porque não tem base nenhuma no que você está falando. Um exemplo, eu já vi uma pessoa falar que o TikTok tinha um público mais velho, que por isso compensava investir lá, porque o público mais velho tem mais dinheiro, mas assim, essa pessoa não tinha dados nenhum, ela tirou essa ideia do cu. Se você olhar o TikTok, as próprias informações que a empresa te dá, ela vai te mostrar que tem um público mais novo. Não que esse público mais novo não compre, mas você tem que fazer um teste AB e ter um dado ali para saber, olha, realmente vale a pena investir mais em TikTok do que investir em Facebook. Ah, TikTok tá barato, ou Kawaii tá barato, ou Kwai tá muito barato, vamos investir lá porque vai dar bom. Enfim, saiba dizer não e saiba falar, se impor quando você acha que uma ideia não é muito boa. Tópico 7. Seja honesto com seus clientes. Cara, eu nunca prometi nenhum resultado específico para meus clientes de tráfego, porque simplesmente não tem como eu prometer, falar, nossa, vou subir uma campanha aqui e vai dar ROI e tal. Esse é um mercado muito incerto, porque todo dia tem mudança. Eu já vi casos de um expert ter um resultado e um outro expert que era muito parecido, fazendo exatamente as mesmas coisas, não conseguiu chegar nem 10% desse resultado que o primeiro expert tinha. Então você tem que ser honesto com o seu cliente. E principalmente fazer uma coisa chamada alinhamento de expectativas. O que você pode chegar e fazer é falar, olha, nesse nicho, nesse segmento, eu já fiz isso e obtive esses resultados. Ou então mostrar, olha, o fulano de tal fez tal coisa e ele conseguiu esses resultados. Nós podemos ir atrás desses resultados, mas não garanta esses resultados. Isso vai te evitar muita dor de cabeça. E acho que uma das lições mais importantes que eu aprendi é que quando as pessoas estão contratando um gestor de tráfego ou querendo me contratar, eles não estão só me contratando pela minha habilidade de tráfego, e sim pela minha visão que eu tenho sobre o mercado e como que eu trabalho também. Já vi casos de gestores muito melhores do que eu, que investiram muito mais do que eu, não pegarem um projeto e a pessoa decidir me escolher para tocar aquele projeto, porque ela gostava do jeito que eu trabalhava, ou do jeito que eu pensava, dos insights que eu dava, porque eu nunca enxerguei tráfego sendo só como apertar o botão, o criativo que chega para mim, quanto que está custando ir para a página e acabou. Eu sempre gostei de olhar todo o ecossistema daquele negócio. Como que tá vindo esses criativos para mim? Da onde está saindo a ideia desses criativos? Depois que esses criativos vêm, eu subo minhas campanhas, para onde que ele vai? O que é feito depois? Eu tive casos de eu mandar clientes para o WhatsApp, encher o WhatsApp do cliente com várias e várias mensagens, e daí ele ia lá e respondia só como: oi,
tudo bom? O que você quer? Aí é óbvio que esse cara vai ter um resultado muito ruim e talvez ele até ia me culpar. Se eu não chegasse e falasse, olha, você precisa ter um script de vendas, você precisa saber converter esses clientes. A taxa média de conversão do WhatsApp é de 20% a 30%. Se eu focar só no tráfego, com certeza, muitas pessoas que eu trabalho, ou muitas pessoas que eu conheci, e todo o resultado que eu tive, eu com certeza não teria alcançado. Então sim, você como gestor de tráfego tem que ser honesto com o seu cliente e olhar mais do que o tráfego. E uma coisa bem importante que vai fazer total diferença na sua vida como gestor de tráfego ou como marqueteiro é se inscrever aqui nesse canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Eu vou estar sempre postando vídeos sobre minha visão de marketing, sobre como que eu faço tráfego e cada vez mais eu estou sendo mais regular nesse canal. Então deixa seu like aí e se inscreve para você poder ver mais vídeos. Enfim, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Você pode entrar no canal e ver outros vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar e até o próximo vídeo.